Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Então Satanás veio querendo me pegar, o Senhor me livrou, né? Depois a missionária teve um sonho, uma serpente vindo, né, escondido nas folhas, se escondendo através das folhas para ninguém ver. Ou seja, agora ele não conseguiu, o Senhor deu livramento, ele vai vir sorrateiramente. É assim que ele faz, vai vir escondida, usar alguém ou fazer alguma armadilha de secreto para a pessoa cair, para poder pegar. É assim que ele faz. Ele vai planejar, não pegou de uma vez, agora ele vai planejar uma armadilha para fazer a pessoa cair e ele ter legalidade para pegar. Então pode ser eu, pode ser qualquer um. Então já fique esperto. Por isso que a igreja tem que vigiar, ter discernimento e ser humilde e obedecer, para perceber as armadilhas que Satanás vai fazer. Ele vem de uma vez e conseguiu, ele é paciente, ele vai formar uma situação para fazer a gente errar, para poder pegar a gente. Não pegou de uma vez, que está tranquilo, Jesus. Agora eu vou fazer ele cair para não pegar ele. É assim. E vem, então já sabe. Então não diga não a essas brigas, confusão, dúvida, incerteza, ciúme. Nada disso deixa entrar na sua mente. Suporte as aflições, obedeça, faça Cristo sorrir, que o inimigo vai embora, vai resistir, vai embora. É assim. Ele fica por ali, e Jesus está permitindo isso, que é para provar os corações que verdadeiramente ama Ele, e vai suportar as aflições, vai ser obediente. Aí Satanás vai embora e Jesus é glorificado. É assim. Amém? Precisa ter medo, tem que temer a Deus. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. É os últimos dias. Diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciões terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Sobre os meus servos e minhas servas. E mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, ou seja, vocês mesmos aprovaram ele com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando pelas mãos de iníquos, a qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele fala Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e além disso a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura.
Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Ora, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor Deus chamar. Quanto o Senhor chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Amém? Vamos glorificar a palavra de Deus, que é Jesus de Nazaré, o Verbo vivo, o leão da tribo de Judá. Olhe para cá, amém? Então Pedro, o apóstolo Pedro, né, inspirado pelo Espírito Santo, né, mais adiante diz que ele pregou, ele estava falando para multidões ali, e 3.000 pessoas foram batizadas, se arrependeram com a simples pregação, né, que eu acabei de falar, não é isso? Só que naquele momento ele falou, e o Espírito Santo conduziu aquelas pessoas ali, e o próprio Espírito Santo convenceu elas, juntou quem ele quis juntar. Ele diz: quantos Deus quiser chamar, de todos os cantos, a todos os cantos, e quanto Deus trouxer, ele vai derramar o Espírito Santo se obedecer. Então Pedro falou, o Espírito Santo ali usou ele, e o próprio Espírito é que convence, não é o homem. Convenceu 3.000 almas ali, né? Ele diz aí no 41, né? Olha aí no 41: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas com a pregação. Ou seja, o Espírito Santo convenceu cerca de 3.000 pessoas com esse sermão do Pedro. Você vê como é o poder de Deus. Ele juntou essas pessoas de vários cantos do mundo, que vinham de vários países ali para a festa. Aí teve o batismo com o Espírito Santo. Eles viram e achavam que eles estavam embriagados, que eles estavam falando em línguas, e o Espírito Santo usou Pedro para pregar ali para pessoas de vários países. Elas ouviram nas próprias línguas delas, entenderam o que Pedro estava dizendo, que eram várias pessoas de vários países, e receberam ali a graça de Deus. Foram acrescentadas 3.000 almas. Então, mostrando que é o Espírito de Deus que conduz as pessoas, que convence elas. Usa só alguém para falar. Quando a palavra sai, ele vai com poder, né? Ele, o Espírito Santo, vai lá e toca a pessoa ali, lógico, porque ele já preparou aquela pessoa.
Ele já preparou. Ele já conduziu cada um até lá, de um país, do outro, para ouvir. Ele já conhecia o coração de cada um. Na certa ele já estava preparando. É assim que Deus faz. Ele sabe fazer as coisas, quem faz é Ele. Ele sabe guerrear, sabe trabalhar, sabe fazer as coisas direito. Não é igual a gente, não é do jeito que a gente quer. Todas essas aflições, essas guerras, é para provar quem realmente ama Jesus. Tem muita gente aí que não, meu irmão. Você sabe, muita gente dentro das igrejas que estão aí em outros interesses, às vezes nem sabem o que tem dentro do seu coração. Tem uma idolatria, tem sei lá, alguma coisa. É preciso ser queimado com fogo para tirar essa imundície, ser purificado como ouro pelas aflições. Então é purificado aquilo ali, com a aflição, com a coisa, para provar realmente quem vai ser ali. Vai ser provado. Aí a pessoa vai dizer: não, é assim não, o outro é assim não. É assim que o Espírito Santo está dizendo. Então quem fizer a vontade dele, que ele está dizendo, está demonstrando que ama ele. Quem fizer a vontade de Satanás, demonstra que ama Satanás. Provação é para isso, mostrar o que tem dentro da pessoa. Vai ser exposto o que tem dentro. Está escondido ali, tem um cara de irmão ali dentro da congregação, escondido. O mal ela nem sabe, mas quando vem o fogo, quando vem a provação, aí começa a aparecer. É posto para fora. Os posto para fora o que tem dentro da pessoa, para a pessoa melhorar, lógico. Isso não é para humilhar ninguém, é para a pessoa realmente se humilhar, saber que tem que melhorar aquilo ali e tirar. Essas aflições é para isso. Tem que entender isso aí. Ele está peneirando a igreja. A igreja está ali, mas ele sabe os corações de cada um. Está apressadamente, ele tem pressa para tirar cada impureza de cada um, para preparar a igreja, porque já está perto o arrebatamento, mas está perto ele vir buscar, o diabo para pedir na alma da pessoa, seja lá o que for. E muito interessante aí que ele fala que Davi, prevendo isso aí, né, declara em Salmos que o Senhor está à direita dele e ele não será abalado, né? Davi, com certeza o rei Davi teve muitas experiências espirituais mesmo, para declarar isso. Deve ter visto o Senhor do lado dele. E ele também fala aqui do rei Davi, deixou também escrito, já prevendo a morte de Cristo, previu a morte e disse que Cristo não ia deixar a alma dele, do rei Davi, perecer no inferno, nem a carne dele ver a corrupção. Estava prevendo a morte de Cristo, como Cristo morreu, desceu ao inferno e resgatou os santos que estavam lá no inferno, né, numa parte do inferno, lógico, no outro lado do abismo, onde tem o paraíso improvisado, onde o rico, né, viu Lázaro. O rico estava de um lado de uma planície, tem um abismo, e do outro lado era uma planície de fartura, de paraíso, lá no centro da terra. E os santos iam para lá, os que morriam no Antigo Testamento em obediência a Deus, iam para lá, não ficavam sofrendo, ficavam no paraíso ali, mas estavam cativos à morte. Não poderia, né? E o Adão viu, não foi? Adão Campos viu, e outros testemunham também. Adão Campos viu lá o paraíso vazio, desceu ao inferno e o Senhor mostrou a ele o paraíso lá vazio. Então o Senhor desceu lá, morreu, necessitava resgatar eles. E lá em Lucas também diz que muitos deles foram vistos em Jerusalém quando ascenderam aos céus. Então a morte de Cristo era para isso, uma parte parece para isso.
E o Espírito Santo inspirando o rei Davi, fala isso aí. O rei Davi diz: eu sei que ele está do meu lado e que ele não vai deixar minha alma no inferno. E a minha carne, né, que é o corpo dele, vê a corrupção, vê a morte. E o Senhor foi lá e resgatou eles, eles foram para o céu. Mas não estavam sofrendo, estavam lá, uma boa. E também Pedro disse que Davi disse, né? Também Pedro cita que Davi também viu outra vez o Senhor, que quando ele disse o meu Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Então o Pedro está provando que Davi disse, o rei Davi disse que viu Cristo à direita de Deus, né? Disse o meu Senhor ao meu Senhor, ou seja, Deus o Pai disse a Jesus: senta aqui à minha direita, até que eu ponha os inimigos teus pés. Aí Pedro está dizendo que esse Senhor que Davi está dizendo é Jesus de Nazaré. Glória a Deus, né? Ele disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Então ele viu Deus, né, falando, dizendo que a Jesus, né, que é o Senhor de Davi, pedindo para ele sentar à direita. Então ele dizendo que esse Senhor que ele está falando é Jesus de Nazaré, que ele viu, ou sentiu, ou teve uma visão, não sei, né? Interessante, né? Tudo programado, ó. Tudo programado. Naquela época o rei Davi já mostrava ao rei Davi o que ia acontecer no futuro, que Cristo iria, por misericórdia, não ia deixar a alma dele lá, e iria levar para o paraíso, para cumprir a promessa que Deus fez. E ele fala que todo aquele que largar os pecados, se arrepender, receberá a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. E fala que no fim dos tempos, dos dias, que já são, que é agora não, que é na época de Jesus, já era, começou o fim dos dias, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda pessoa, né? Jovem, velhos. O Espírito Santo foi derramado sobre os servos e as servas que são obedientes a Deus, e vão profetizar, vão ter visões e sonhos. Então já começou os últimos dias há 2000 anos atrás, já está terminando. Mas o Espírito Santo é para os servos e as servas de Deus que obedecem a sua palavra, não, né, os que fazem por aí. E ele encerra, né, falando que, aconselhando a eles, né, e com muitas outras palavras dava testemunho, falava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Aí ele diz no 42, no 41: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam em que? Na doutrina, no partir do pão e orando. Oravam, tinham comunhão, partindo o pão, dividindo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que hoje as pessoas não querem mais viver a doutrina, os ensinamentos. Está dizendo aqui que os cristãos da era primitiva, de Atos dos Apóstolos, perseveravam na doutrina que os apóstolos ensinaram, na comunhão do pão, ou seja, no partir, ninguém passava necessidade, um repartia com o outro, tinha humildade, e nas orações, em cada alma havia temor. Então Pedro exorta, olhe para cá agora, exorta eles, não é isso?
Com outras palavras, alertando a eles contra o pecado. Exortar quer dizer alertar a pessoa contra o pecado. E ele diz o que? Salvai vossas vidas dessa geração perversa. Ele não está mandando a pessoa fazer a mesma coisa que os outros, não. Pelo contrário, ele está dizendo: salve-se do mundo, santifique-se. Ele está pregando contra o pecado. Ele está alertando o povo contra o pecado, mandando o povo se salvar daquela geração perversa. Essa geração é perversa. Não ande como ele ande, não faça o que eles façam, não acompanhe com que eles se acompanhem. Não façam isso, salvem suas almas. É isso que ele estava dizendo. Aí ele diz em seguida que o povo perseverava na doutrina, ou seja, o que os apóstolos estavam ensinando, o povo fazia e não era mundano. E oravam e partiam o pão, tinham comunhão, viviam em alegria, em união. Essa é a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja de Jesus, que prega contra a geração perversa, contra o pecado, que não anda, que não veste, que não come, que não está, que não deseja o que a geração perversa deseja. Pelo contrário, prega para a geração perversa que ela tem que se converter. É isso que a igreja, é isso a igreja. Mas hoje a pessoa não quer ouvir exortação. Tudo enquanto que é pecado, a pessoa diz que não é assim, não é desse jeito. Aí procura a igreja que não prega contra o pecado. A igreja que não prega contra o pecado, contra a geração perversa, o mundanismo, não é a igreja de Jesus. É a igreja de demônios, que não alerta a pessoa contra o pecado, contra o mundanismo, contra o mundo espiritual, os ataques. Já pensou tudo no bem bom. Não é a igreja de Atos dos Apóstolos. Se for para a igreja, o pastor começar a puxar: você vai ganhar, você vai dar certo, não sei o que, Deus te ama, e taralá, isso é mentira. Principalmente fim dos tempos. Nem naquela época eles faziam isso. Podia dar até o seu direito de fazer, né? Que não é o fim dos tempos agora. Piorou no fim dos tempos. Piorou, deixar a pessoa confortável. Piorou a situação. Nem naquela época eles faziam isso. Deixar a pessoa confortável, não alertar ela, deixar ela andar de acordo com o mundo, brincar com as crianças do mundo, jogar videogame, ir para o cinema, fazer o que as crianças do mundo fazem. Eles não faziam isso, não aconselhavam, e o povo seguia o que os apóstolos estavam mandando. Se consagravam, viviam unidos, era uma comunidade, não faltava nada para nenhum. Não tem, tá aqui, come ali, tá aqui, tá. Hoje tem aqui, tem lá, traz pra cá, a gente come aqui. Tá o que? Uma roupa tem aqui. Assim. O céu é assim. É união. Mas hoje cada um é isolado, não quer repartir o pão com o outro, tem vergonha. Cadê a humildade? Ou cada um está buscando sua riqueza própria, o seu próprio interesse? Cadê a união com os irmãos? Cada um está buscando seu próprio interesse, a sua vitória será de quê? Cadê a união, a compaixão, a humildade? Tem o que para comer hoje? Tem o que aí? Traz pra cá, assim. Estou pensando disso. Tem a união. Na Santa Ceia um trazia uma coisa, outro trazia outra. O que tinha muito trazia, o que não tinha nada não trazia, comia. Todos comiam. O apóstolo Paulo até escreve, fala que esperassem todos para comer, que uns que traziam muito, trazia e comia logo, não esperava os outros chegar. Que era toda a Santa Ceia era um banquete que eles faziam, que é uma festa. Toda Santa Ceia é uma festa, é um banquete. Come. Uns não tinham condições, o outro trazia parte do pão, isso aí. E nas orações
perseveravam na santidade, perseveravam na doutrina, na santa doutrina. E o apóstolo Pedro e os apóstolos pregavam contra o mundanismo, exortavam, e o povo aprendia e vivia, e viviam felizes, orando, e era a igreja poderosa. Mas hoje não querem viver a doutrina, a santa doutrina, querem seguir seus próprios interesses, cada um individualismo, e querem o que é mundano. Aí é difícil, isso não é igreja. E o pastor, seja lá quem for que está ali, dá o que eles querem. Aí vai um enganando os outros. Até quando? Até envelhecer, morrer, ou sei lá, de uma hora para outra, e ver o bicho velho face a face, né? Que é terrível, viu? Terrível. Só o que sai dele destrói a gente todinho. Só o ódio dele destrói todinha a pessoa, desintegra. Só o ódio que ele tem. Você sente aquele ódio dele, aquele terror que você... É horrível, é horrível. Não precisa dele rasgar, não. Não precisa dele rasgar. Tem que pensar logo em rasgar, que tem a dor, né? Lógico que ele vai rasgar no inferno, eles rasgam, sente a dor, fura, fogo. Mas só a aflição e o ódio daquele lugar, que vem de Satanás, que vem das almas que estão ali, dos demônios, é destruidor, destrói a alma da pessoa. A aflição, o medo, destrói. O rapaz lá no trabalho, ele disse que sentiu, também teve experiência, ele disse que, ele falando para mim que destruiu ele todinho, o corpo dele. O ódio que ele viu na frente dele quando veio pegar ele. Terrível. Só isso aí, né? Ele não está nem tocando, a pessoa não está nem queimando. A aflição é tão grande, é uma coisa destruidora que você fica sem... É inexplicável. Imagina as outras coisas que é somada, né? Fogo. Então, tem que viver na doutrina, santa doutrina, corpo, alma e espírito, comunhão com os irmãos, em humildade, perseverando. Ou seja, está dizendo que todos os dias eles faziam isso, perseveravam em oração, estavam unidos no partir do pão, e todos os dias eram exortados na santa doutrina, e seguiam a santa doutrina dos apóstolos, e tudo era feliz. É assim que é a igreja. É assim que a igreja deve ser. Pregava, o apóstolo Pedro pregou, e não se converteu as almas, 3.000 almas. Pregou a verdade, falou do mundanismo, salvem da geração perversa, e falou outras coisas que não está aí. Exortou eles, abriu os olhos deles. Se vocês continuarem aí, vocês vão ver o que é bom. Isso. Salve as almas de vocês dessa geração perversa. E ali o Espírito Santo tinha trabalhado, lógico, estava trabalhando no coração deles, e não deu outra, convertê-los. Então salvem-se sua alma, que ele está falando hoje, o Espírito Santo, salve sua alma dessa geração perversa. Isso naquela época. Imagine hoje, geração perversa aí, que tem crianças no inferno, como já foram vistos porque estavam vendo pornografia, crianças no inferno porque assassinaram os pais. Por quê? Porque a criança vê videogame, porque quem alimenta a mente da criança é o demônio, é o Exu Mirim. Se você analisar duas crianças, eu vou botar, né, uma criança que não assiste essas coisas e outra criança que assiste, você vê que a que assiste
ela é sabida, né? Entre aspas, e a outra é boba. Não é isso? Você vê que aquela criança que assiste, que brinca na rua com cor, ela é mais sabida do que a outra e tem a mesma idade. Não é assim? Perdeu a inocência mais cedo do que a outra. Duas crianças de 8 anos, vou dar exemplo. Uma não brinca com outras crianças que não estão na santa doutrina, os demônios não passam. Não assiste televisão, isso, tem aquele cuidado, santa doutrina. Ela fica inocente, vê que ela é boba. Que tem que ser assim, que na idade certa ela vai ver essas coisas. Agora você pega a outra que anda na rua, que brinca com outros, que não é da santa doutrina, aprende o palavrão que o outro diz, aprende a rebeldia que o outro diz, aprende que a outra criança está gritando, ele grita do mesmo jeito. O jeito que a outra criança está falando com o pai dele, vai falar com o pai dele do mesmo jeito. Passa todas as coisas, perde a inocência mais cedo. Perdeu a inocência. E a outra está lá inocente e está feliz. Aprenda isso. As crianças e dão um celular para as crianças assistir, para assim ter o demônio ensinar a criança. Toma o demônio. O demônio ele faz o que quer. Lança seta de prostituição, de homossexualismo, lesbianismo, de desobediência, lança seta da pessoa de independência, de mentiras, de engano. Todo tipo de coisa ruim passa na televisão, no celular, na internet. Sem contar o contato que tem com as outras crianças que passam para a pessoa. O espírito que estava lá passa para a criança. Que as passagens do mesmo jeito. Às vezes não vai para o colégio, quando volta não falta falando uma coisa, você nem ensinou. Ela aprendeu aonde? Com o colégio, com a criança lá, que conviveu. O espírito, que é o pensamento, passou para ela. Mesma rebeldia, mesma coisa. É sério. Como passa para o adulto também, né? Como passa para o adulto. Se o adulto ficar ali com aquelas coisas. Por isso que ele tem que santificar. Cada vez que você olha para a televisão, se você for assistir, às vezes certas malignas da televisão entram dentro da sua mente. Não pode olhar, né? Para quem já está mais preparado, lógico, e Deus enviar para fazer um trabalho de evangelização, Deus vai dar o livramento, ela vai tomar os cuidados necessários, e mesmo assim ainda vai se poluir, só que Deus, como enviou, vai lavar ela e tudo mais. E se ela tomar os cuidados devidos, se ela não tomar, for fazer o trabalho de chegar lá e ficar vendo o que não é para ver e olhando e desejando, ela vai se dar mal. Tem que ir, não olhar e não ver aquilo ali, e não desejar ir mais. Não desejar ir mais. Se Deus mandar, é assim que tem que viver, porque passa mesmo para a pessoa. Passa. Então não brinquem com outras crianças, que o mal vai passar para vocês. Amém. Então a santa doutrina, a oração santa doutrina dos apóstolos que perseveravam, e eles eram exortados a largar o mundanismo. Salvem vossas almas da geração perversa. Geração perversa está aí, fim dos tempos, mais ainda, agora que é o finalzinho mesmo. Dentro das próprias igrejas, dentro de casa. Põe isso na sua cabeça. Não estou tirando fé de ninguém. A palavra diz, Jesus não disse que vai estar dividido quem? Uma casa. 2 contra 3, né?
Ele diz que vai ser arrebatado quem? Um deixa no campo e outro vai, não é isso? Ou é todo mundo que vai junto? Estou dizendo que a pessoa da família não vai. Vai ter arrebatamento logo que vai pessoas inteiras da família. Mas vai ter outros que não. Vai um, dois, é assim. Cada um tem que perseverar, né? Fazer sua parte, orar pelo próximo sem cair. Mas sabendo que é uma coisa individual. Sabendo que isso pertence a Cristo a decidir, não a nós. Que nem você mesmo consegue se salvar, quanto imagine os outros. Que está na mão de Cristo. Se é da vontade dele, se ele vai fazer. O seu trabalho é se humilhar para você menos ir, entrar na porta. Você indo é mais fácil os outros virem. Você não ir, aí se torna mais difícil. Amém? Então, fim dos tempos, tome cuidado. Salve-se dessa geração que é perversa mesmo. Perversa e incrédula. Não quer nada com Deus. E os que querem só por interesse. Querem que é mundano. É complicado. Muitos não querem. E os que querem, que chegam por aflição, quer o que é mundano e é mostrado o que é bom, ainda não querem. Ali querem. É a peneira. E muitos que estão ali dentro estão sendo peneirados, estão perdendo esse rumo. Estão ali e o Espírito Santo está peneirando, está tirando. Está ali. Tá. Essa é a verdade. Então, quem quiser salvação, se humilha ao Senhor, que é o mais que pode fazer, ser grato a Ele. Amém?